Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bem-vindo nessa sessão de Papo com o Jaque. Se você é novo no canal, por favor, se inscreva para ajudar esse canal a crescer e também compartilhe para nos ajudar a alcançar um público maior e também para ajudar seus amigos a ficar sabendo das culturas dos países que falam francês e também a aprender francês. Bem, nesse vídeo hoje nós vamos primeiro ver o que a gente viu no último vídeo, que eu vou deixar o link na descrição deste vídeo. A gente viu no último vídeo como se apresentar em francês. A gente viu uns diálogos também, como se apresentar e como se despedir em francês. Vocês vão poder encontrar o link na descrição desse vídeo. E hoje, basicamente, a gente vai ver a parte formal e informal das conversas. Como ser formal e informal falando francês. Bem, informel, formel. Já em francês, geralmente a gente fala de linguagem, alors, langage soutenu e langage courant. E essa linguagem formal do português, a gente fala de langage soutenu. E linguagem informal, né, a linguagem comum que a gente usa no dia a dia, seria a linguagem langage courant. Bem, a marca da informalidade em francês é tu. Eu até coloquei aqui informel tu e formel vous, certo? Então, basicamente, quando você consegue conjugar os verbos, só fazendo essa permutação, você vai estar conseguindo falar tanto formalmente e informalmente, beleza? Vamos ver isso no exemplo a seguir. Eu fiz na última aula, eu preparei um diálogo e aqui está um diálogo básico numa linguagem informal, langagem formelle. Eu vou ler para vocês e vocês vão poder acompanhar. Bonjour, comment tu vas? Quel est ton prénom? Comment tu t'appelles? Quel âge as-tu? Quelle est ta nationalité? Où habites-tu? Quelle est ta profession? Bem, essa parte basicamente foi perguntas. E vocês podem constatar uma coisa. Eu coloquei um exemplo aqui de tu, que é a marca da informalidade, e que tem te, né, que o português seria o pronome reflexivo, né, tipo, como tu te chama, que vocês não usam muito em português, né, que é esse tu t'appelles, por exemplo. E também eu coloquei uns pronomes possessivos, ta, ton, tua, teu, que também são marcas da informalidade, já que são segunda pessoas do singular, certo? Então, basicamente, o uso de tu, te, ta, ton é a marca da informalidade em francês. Não é que se você falar isso, você, você vai ser mal visto. Não. É que, mas se usa com as pessoas que você já conhece. Na verdade, são os modelos de linguagem que são mais usados, beleza? Bem, vamos ver agora essa parte de formalidade, que é com vous. Aí, essa apresentação vai ser só com vous e vocês vão ver a mudança, beleza? Eu vou ler para vocês. Bonjour, comment allez-vous? Quel est votre prénom? Comment vous vous appelez? Quel âge avez-vous? Quelle est votre nationalité? Où habitez-vous? Quelle est votre profession? Bien, aqui nessa parte você pode ver o uso de vous e votre. Aí tem aquele pronome reflexivo que eu usei, te. Aqui eu uso vous, por exemplo, ao invés de falar comment tu t'appelles, quando é informal, no formal é comment vous vous appelez. Na conjugação vocês vão ver, porque é assim, igual em português. Você fala vos vos chamais, por exemplo. Então seria a mesma lógica, beleza? E votre, ainda votre é um pronome possessivo, né? Tipo de vosso, vossa nacionalidade, vosso, beleza? Que vocês não usam muito mais em português, certo? E basicamente é isso. Eu coloquei um diálogo, um bate-papo aqui para vocês verem que tanto a formalidade quanto a informalidade, a forma de responder é basicamente a mesma.
Beleza? Eu coloquei aqui, por exemplo, bonjour, comment tu vas? Bonjour, comment allez-vous? Informal e formal. A resposta seria je vais bien, merci. Beleza? Por exemplo, quel est ton prénom? Qual é seu nome? Quel est votre prénom? A resposta seria mon prénom é... E você fala seu nome, beleza? Prénom é nome. Sobrenome? Sobrenome em francês é nom. Então é meio diferente, mas é assim. Bien? Então vocês vão poder praticar mais. E eu coloquei essa parte da prática, onde você vai poder praticar um pouco. Pode praticar no espelho, ainda o exercício do espelho, porque né, na aprendizagem de um idioma, a prática é uma das melhores coisas. Então, continua aprendendo. Tipo, fala seu nome, quantos anos você tem, fala sua nacionalidade, onde você mora e sua profissão. E obrigado. Até a próxima vez. Então é tudo isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Por favor, deixa comentários, faça a proposição de tópicos do interesse de vocês. E me fala o que vocês estão achando, o que pode ser melhorado na preparação dos vídeos. E deixa comentários, like, se inscreva, compartilha com amigos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.